Sou Leonardo, sou R2 de Pediatria do João Paulo II e eu vou apresentar esse artigo que foi publicado em 2023 na BMC Pediatrics, que fala da falha de CPAP na doença da membrana hialina num prematuro, quando o surfactante é escasso. Então, sobre a síndrome do desconforto respiratório é causada pela falta de surfactante, é uma das primeiras complicações que o RN pré-termo encontra. Tem a doença da membrana hialina, há uma piora da troca gasosa. Nos primeiros dias de vida, então, vai acontecer um aumento do esforço respiratório e da hipoxemia, que pode levar até a falência respiratória, então até a morte. Após mais ou menos 3 dias de vida, o RN começa a produzir o surfactante e assim começa a sua recuperação. A incidência da doença da membrana hialina é inversamente proporcional à idade gestacional. As principais medidas para o manejo, que são escassas em países subdesenvolvidos, é o corticoide materno-antenatal, que vai reduzir a incidência, o CPAP, a reposição do surfactante e a ventilação mecânica. Um CPAP precoce reduz a necessidade do tratamento com surfactante, ventilação mecânica e as taxas de morte. A falha no uso do CPAP ela foi classificada no artigo como a não manutenção de uma saturação acima de 90% com o CPAP, ou um BSA, que é o boletim de Silverman-Anderson, maior de 6, com a FiO2 maior de 50%, e uma PEP de 6, ou mais de 2 episódios de apneia que necessitam de estímulo ou ventilação com pressão positiva em 24 horas. Eles estimam que entre 20% a 40% dos prematuros vão apresentar a falha, e os fatores que são mais associados são a menor idade gestacional e a doença da membrana hialina grave, que também esses dois estão relacionados entre si, uma elevada fração inspirada de oxigênio, FiO2, e um atraso no início do CPAP. Esses pacientes que apresentam falha no CPAP eles estão maior risco de desenvolver pneumotórax, displasia broncopulmonar e até morte. Os métodos do estudo foram, então, um estudo prospectivo realizado no hospital de maior referência da Tanzânia. É um CTI que conta com 20 leitos e, para a gente se situar, é um CTI que tem 15 leitos com CPAP e 4 com ventilação mecânica. Todos os prematuros, então, com doença da membrana hialina foram avaliados pelo BSA, se maior ou igual a 3, iniciados o CPAP. Se for uma doença da membrana hialina grave, o surfactante é iniciado, mas lá tem a questão de que os pais têm que comprar, na maioria dos casos, e não está muito disponível. Não é usado de forma profilática. E, então, algumas crianças não vão receber o devido tratamento devido a essa escassez de recursos. Então, um paciente com a doença da membrana hialina está usando CPAP, uma saturação menor de 90%, eles vão aumentando em 10% na FiO2 a cada 30 minutos, com uma PEP máxima de 6. A indicação de surfactante é um FiO2 maior de 50, ou um BSA maior ou igual a 6, via método Ensure. Caso os pais não consigam comprar, então, esse surfactante, a criança permanece no CPAP com FiO2 mantendo uma saturação maior de 90%, e eles colocam como indicação de ventilação mecânica uma falha no CPAP, aquela que eu comentei agora há pouco, não mantendo a saturação maior de 90%, um BSA maior ou igual a 6, com FiO2 mais de 50, e episódios recorrentes de apneia. O desmame do CPAP, se uma saturação maior de 90, com a FiO2 menor de 30 e um BSA menor do que 3. A PEP nunca era reduzida, e eles eram todos colocados em catéter nasal para manter a saturação maior de 90%. Os pacientes do estudo eram menores de 34 semanas de idade gestacional, o peso entre 800 e 1,5 kg, e foram excluídos RNs com múltiplas alterações congênitas, aqueles que o CPAP foi interrompido por mais de 2 horas, aqueles que receberam surfactante antes de serem inscritos no projeto. Os dados foram coletados entre julho de 2020 e julho de 2021, e no máximo 2 RNs eram recrutados por dia. Algumas variáveis que eles analisaram, e a variável de desfecho era sucesso ou falha do CPAP em 72 horas de vida. Esse então é o desenho do estudo. Eles começaram com 242 pacientes, e no final das 72 horas eles tinham 174.
excluídos aqueles nas condições que eu acabei de falar. Então, das características aqui da população do estudo, a gente percebe que a maioria deles tinha menos de 30 semanas de gestação, a maioria tinha menos de 1,2 kg. O uso de corticoide materno antenatal foi feito só em 25%, mas apenas esse 25% corresponde a 44% e apenas 2 mães completaram com 4 doses de corticoide. O CPAP foi iniciado com menos de 6 horas em 54% na maioria dos pacientes. O tempo médio era de 6 horas e 30. Eles colocam que todos os pacientes receberam ampicilina e gentamicina e nenhum precisou fazer uso de inotrópicos. A prevalência de falha do CPAP foi de 37,4% no estudo, com mortalidade de 20,6%, e a mortalidade era 3 vezes maior naqueles que apresentaram falha do CPAP. E os fatores relacionados à falha do CPAP, o estudo considerou que apenas o peso menor de 1,200 foi um dado estatisticamente relevante, onde o P era de 0,029 e os outros parâmetros não foram relacionados à falha do CPAP. Nessa tabela da esquerda, eles colocam que os bebês com menos de 1,2 kg apresentavam necessidade de CPAP com menos de 6 horas, apresentaram mais falhas do que aqueles que apresentavam necessidade com mais de 6 horas. E essa relação não foi vista nos bebês maiores de 1,2 kg. Na tabela da direita, eles colocaram o tempo da falha do CPAP e, na maioria das falhas, ocorreram com menos de 24 horas de vida. Então, 37% dos bebês apresentaram falha no CPAP. É uma prevalência que é maior em comparação a outros países como a Austrália, Nova Zelândia, a Polônia e a Índia. E eles atribuem essa taxa mais alta pelo fato de não ter usado o corticoide antenatal, não ter um início precoce do CPAP na sala de parto, não fizeram uso precoce também do surfactante. E essa taxa de falha está em concordância com estudos de outros países subdesenvolvidos, que giram entre 20% a 40%. Eles colocam também que a taxa de falha desse estudo pode estar subestimada pelo ponto de corte da FiO2 ser de 50%. E esse ponto de corte varia entre os estudos e não há um consenso em relação a esse ponto de corte, principalmente nos locais onde há escassez de recursos. Então, o único fator associado foi o peso de nascimento menor de 1.200, e diversos estudos mostraram que o início precoce do CPAP reduz a necessidade de surfactante, de ventilação e uma maior sobrevida. Porém, não foi observado nesse estudo, e eles colocaram que o motivo disso foi a não oferta do CPAP de forma eletiva. O uso de corticoide antinatal promove, então, a maturação pulmonar e a produção de surfactante, melhorando esses desfechos, e eles não viram isso nos estudos pelo reduzido número de corticoide feito e um número menor ainda de corticoide da maneira correta. Então, o estudo demonstrou elevadas taxas de falha do CPAP e de mortalidade nesses prematuros. Os bebês com menos de 1,2 kg, com necessidade de CPAP com menos de 6 horas, são os mais propensos à falha, e eles concluem que a implementação de protocolos para progressão do manejo e do surfactante melhoram os desfechos, e novos estudos são necessários para estabelecer os métodos para reduzir as falhas do CPAP nesses países subdesenvolvidos com escassez dos recursos. As limitações que eles colocam nos estudos foram que não foram realizados raios-x para avaliar o motivo da falha, exemplo, uma lesão membraniana grave ou algumas outras complicações. Não foram avaliados outros fatores que vão mimetizar essa falha do CPAP, no caso da hemorragia periventricular, ou um PCA com repercussão hemodinâmica. Eles colocaram que o uso máximo da PEP foi de 6, porque eles não tinham tanto acesso ao raio-x e eles limitaram com receio de escape de ar. E o estudo foi realizado no contexto de pandemia, reduziu o número dos pacientes desejados dos estudos e eles não foram fazendo testes de Covid nesses pacientes. Essas são as minhas referências.